Eu queria, nesse campo, fazer uma questão para você, que é a seguinte. Você citou aí o caso do doleiro, né, o Youssef, né, que toda a imprensa aqui de São Paulo, pelo menos, conhecia o Youssef e sabia que ele tirava recursos daqui para fazer depósitos na Europa e em paraísos fiscais. Quando você fala dos poderosos, certamente você está falando das pessoas que têm o poder econômico, né, porque é o que move o capitalismo. O que a gente percebe é que os bancos, de maneira geral, são poupados nessas grandes investigações, né? E eu lembro aqui que nenhum doleiro do Brasil tem condições de tirar 250 milhões de dólares, por exemplo, e colocar fora do país, né? E os que têm condições de fazer isso são os grandes bancos, né? São grandes volumes, e grandes volumes fica bem mais complicado para você tirar do país. Por que os bancos são tão blindados no Brasil? Eles são intocáveis? Olha, não, o sistema, né, o sistema que abastece, né, esse poder, né, esse poder estruturado, ele precisa de dinheiro, e esse dinheiro ele se concentra nas mãos desses grupos, né, e que não são muitos no Brasil, são poucos grupos. Óbvio que se você tem um volume, né, de pequeno, de 100 mil reais, é fácil de você lidar com a guarda desse dinheiro. Agora, se você tem ali, sob a sua guarda, 1 bilhão de reais, como 10 bilhões, né, como 10 bilhões, a coisa de bilhões, porque os escândalos no Brasil é de bilhões. Aqui na Europa, quando eles me indagam, né, sobre os níveis de desvio de dinheiro no Brasil, que chega a casa de bilhões, os escândalos, eles se assustam. E o sistema bancário é que dá conta disso, né? Eu lhe dou um exemplo na Operação Macuco, né? Eu estou lá nos anos de 2000, né? E de uma investigação que começou lá em Cascavel, com um procurador na época que quebrou todo o sigilo bancário das contas CC5, que eram contas de não residente no Brasil, né? E nós chegamos ao volume, até onde eu consegui identificar, era um volume de 124 bilhões de dólares, isso confirmado até pelo Banco Central na época. Então, era metade da dívida externa brasileira. Como é que esse dinheiro saiu? Evidente que saiu através do sistema bancário. Naquela época, a gente tinha até a participação do Banco Central paraguaio, né? E foram feitas investigações, enfim. A coisa era tão absurda. Com dificuldade de colocar no grupo. É tão absurda que teve depósitos aqui na Suíça, em bancos suíços, né? E teve um governante que ele chegou a depositar em dinheiro físico 164 milhões de dólares.